Então vamos lá, ó. Como que eu reúno, pessoal, esses quatro aspectos que eu mencionei? Contornar entraves burocráticos, celebrar contratos de menor risco, processos que tenham desfecho, um término mais rápido e nos quais eu consiga efetuar vendas mais frequentes, né? Como que eu consigo fazer isso, pessoal? Participando das dispensas de licitação, ok? Das dispensas de licitação. Então, as dispensas de licitação, que pelo novo regulamento aí, a nova instrução normativa da SEGES, né, que é a Secretaria de Gestão e Governo Digital aí do Ministério da Economia, as dispensas de licitação, que agora são as dispensas eletrônicas, né, elas são processos que elas reúnem esses quatro aspectos, né? São processos que eles têm uma menor exigência em termos de documento, certo? Quem já participa sabe que normalmente dispensas de licitação não exigem, tá? Atestado de capacidade técnica e balanço patrimonial, que são documentos que normalmente a empresa que está começando não tem. E não tem mesmo, não tem o que fazer. Se você tentar forjar esses documentos, você talvez incorra aí num crime de falsificação documental. Então, é uma coisa que a gente não recomenda, tá? Você precisa entrar nesse mercado de licitações de maneira idônea e de maneira lícita, né? E para você fazer isso, você tem que apresentar documentos que verdadeiramente sejam autênticos, tá? Não tente forjar aí atestado de capacidade técnica nem balanço patrimonial, porque isso é crime e você vai acabar sendo desclassificado e perdendo as disputas da mesma forma, tá? Não adianta. Mas existem dispensas de licitação, na sua maioria, elas não exigem nem atestado de capacidade técnica, nem balanço patrimonial. Existem pregões também que não exigem esses documentos, tá? A gente já ganhou pregões aqui, pessoal, de 6 dígitos que não pedia um atestado de capacidade técnica. Discricionariedade da administração. Se a administração entendeu por bem não exigir atestado de capacidade técnica, ótimo, certo? O que acontece é que no universo das dispensas de licitação, essa falta de exigência é mais provável, ok? Então é isso aí, você consegue já contornar os entraves burocráticos exigidos na maioria das licitações quando você participa das dispensas de licitação, ok? Segundo, você celebra necessariamente contratos de menor risco. Por quê? Porque a gente está falando da dispensa de licitação, pessoal. Existem inúmeras hipóteses de dispensa de licitação, tá? Mas a mais recorrente, a mais comum, a que está inserida no nosso dia a dia, é a dispensa de licitação pelo critério de valor. Como assim? Bom, o legislador pátrio, né? Ou seja, os nossos legisladores aí, quando eles fizeram a lei de licitações, tanto a 866, o regime antigo de licitações, embora ele ainda esteja em vigor, é uma lei que em 2023 vai morrer. A nova lei de licitações também prevê as dispensas de licitação. E quando o legislador criou a Lei Geral de Licitações, tanto a antiga quanto a nova, ele previu um critério de valor. Até um determinado patamar, a administração pública ela não precisa promover a licitação completa, tá? Para celebrar um contrato com um particular, com um fornecedor, com uma empresa. É por isso mesmo que já é menos burocrático, porque a ideia é trazer um processo mais célere, mais rápido, menos burocrático, que não siga todo o rito do processo de licitação. E com base em que critério? Com base num critério de valor. No caso de fornecimentos de bens e serviços comuns, esse patamar de valor, pessoal, hoje ele está em R$ 54.020, que foi um valor atualizado agora no final de 2021. Então, se a administração pública pretende fazer a aquisição de um bem, comprar uma determinada mercadoria ou contratar a prestação de um serviço, e esse serviço ou esses bens, esse bem, essa mercadoria que ela quer comprar, se limitam até 54.020 reais, ela pode fazer essa contratação por meio da dispensa de licitação, ou seja, ela pode dispensar o procedimento licitatório. É o que a gente chama de dispensa de licitação pelo critério de valor. Tá.
Então, é um contrato de menor risco porque ele tem um valor limitado, porque normalmente o preço que você vai arrematar no valor global da contratação costuma ser um preço menor do que o que a gente vê em pregões eletrônicos. É claro que isso depende muito de quantos itens também você arremata. É claro que eu posso ter um valor, eu posso disputar um pregão eletrônico e arrematar um valor em itens menor do que numa dispensa de licitação. Mas só o fato de você ter um teto, digamos assim, para dispensa de licitação, você consegue limitar o quanto que aquela contratação vai onerar o seu fluxo de caixa. Porque a gente precisa lembrar que a administração pública ela paga em até 30 dias após o recebimento da mercadoria acompanhada da nota fiscal. Então você tem um tempo aí que você fica descapitalizado, porque você gastou para entregar aquela mercadoria e agora você está esperando receber o pagamento pela administração com a sua margem de lucro. E aí a gente precisa, é importante esse controle do valor. Eu vejo aí às vezes empresas iniciantes, o cara nunca faturou 500 mil reais na vida. Faturou, que eu digo assim, ele nunca fez uma venda, ele nunca fez uma operação de 500 mil reais na vida. E ele se encanta com a ideia de celebrar um contrato de 500 mil logo no início. Ele acha que é o que vai salvar a vida dele. Pode ser que salve? Pode ser que salve. Mas é um risco que você está correndo. Então, controlar esse risco, administrar esse risco, é uma forma, é um ato de cuidado com a sua própria empresa que você consegue fazer por meio das dispensas de licitação, contratos de menor risco e processos mais rápidos, né? Porque como eu falei, o processo de dispensa de licitação, ele não tem todo esse rito, todas essas etapas aí tradicionais que as licitações têm. Tá? Então, normalmente, o que a gente vê aqui em dispensa eletrônica dentro aqui da MAG? De algumas aí que a gente participa. Muitas que a gente participa são assim. A gente participa, no mesmo dia, ela termina ali, né? A gente manda a proposta e em uma semana, coisa de uma semana ou menos, ela está homologada. Entendeu? É claro que tem pregões que homologam também no mesmo dia, tá, pessoal? Mas não é a regra. Então você tem uma dispensa que em uma semana ou menos ela está homologada e em uma semana ou menos você já recebeu ali a nota de empenho para fazer a entrega ou para prestar o serviço. Então é muito rápido e te possibilita efetuar vendas frequentes, né? Por quê? Porque as dispensas elas não param. Todos os dias, quando a gente entra nos portais de compra, você encontra novas oportunidades ali de dispensa de licitação. De tudo que é tipo de produto, de tudo que é tipo de variedade, pessoal. Você vai ter ali gêneros alimentícios, e aí você tem gêneros alimentícios perecíveis, que vão exigir do fornecedor, de repente, um caminhão que tenha uma refrigeração, né? Porque você está falando de alimentos ali que eles precisam ficar refrigerados até durante o percurso ali da entrega, mas você tem gêneros não perecíveis. Você tem, por exemplo, equipamentos de informática, material de papelaria, você tem, por exemplo, eletrodoméstico, você tem material de construção. Então você tem diversos produtos aí, serviços que podem ser trabalhados aí nas dispensas de licitação e dos quais você vai encontrar oportunidades diárias de efetivar vendas e de conseguir um capital de giro legal, porque como a gente está falando de dispensas recorrentes, diariamente essas oportunidades surgem aí nos portais de disputa. Eu já falei aqui que as dispensas de licitação, elas trazem uma estratégia que une esses quatro fatores: contornar os entraves burocráticos, celebrar contratos de menor risco, participar de processos mais rápidos e efetuar vendas mais frequentes. É uma maneira segura de você começar.
diversos portais aí que têm inúmeras oportunidades de dispensa de licitação. A gente sabe que existe o Comprasnet, que a maioria de vocês aqui já deve ter ouvido falar, ou compras governamentais, ou como hoje é chamado o compras.gov, né? E ele é o portal mais comum, é o portal onde são licitados aí, são licitados, mas também onde tem as dispensas eletrônicas da administração pública federal. Mas o portal compras.gov, pessoal, algumas pessoas não gostam porque acham que é muito concorrido, né? É importante lembrar que a adesão de prefeituras e de governos estaduais pelo compras.gov, pessoal, tem aumentado, tá? Tem muitos municípios e muitos estados usando o compras.gov, né? Por quê? Exatamente porque ele passou por reformulações recentes aí que foram feitas buscando se adequar o portal à nova lei de licitações, né? Na verdade, os portais, de uma maneira geral, estão passando por modificações em virtude da nova lei de licitações e em virtude dos novos regulamentos que surgiram com a nova lei de licitações, né? Então, surgiu a nova lei de licitações e surgiram, portanto, novos regulamentos. Para quê? Para desenhar as regras que têm que ser seguidas ali pelos pregoeiros, pelo ordenador de despesa, pelos gestores públicos, pelos agentes que trabalham, pelos agentes da administração pública que trabalham com licitação, para que eles possam utilizar esses portais para continuar promovendo as licitações e as dispensas de acordo com o que determina a nova lei e os novos regulamentos. Então a gente está passando por um período de mudança, um período de transição, e isso cria uma movimentação aí de prefeituras e governos estaduais. Sem contar, pessoal, que para pensar, com a nova lei agora, ela impôs a obrigatoriedade do pregão eletrônico quando se utilize recursos federais, por exemplo, né? Então, o que ocorre? Quantas prefeituras que tinham aquele hábito, né, do pregão presencial, que tem suas vantagens também, né? Que tem suas vantagens também. E que agora migraram para o pregão eletrônico definitivamente. E aí, consequentemente, né, uma vez que se migrou dos pregões presenciais para os pregões eletrônicos, também se migrou das dispensas, né, que antes seriam feitas de maneira presencial ou que seriam feitas, de repente eram prefeituras até que promoviam licitação na modalidade convite, agora não, elas vão fazer por meio da dispensa eletrônica, aderindo a novos portais ou a algum novo portal, como por exemplo compras.gov.br, né? Até porque a modalidade de licitação convite vai morrer com a nova lei de licitações, tá? Vai deixar de existir, né? Então, enfim, existem inúmeros portais. Por que eu estou falando isso? Porque aqui o que eu considero que de tudo que eu falei seria a quinta estratégia é justamente você diversificar de portais. Você não ficar apegado a um único portal, tá? Então, assim, você tem o compras.gov.br, que é um portal muito bom, que te dá ali uma quantidade farta ali de possíveis prefeituras, governos estaduais, órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, enfim, das quais você pode vender. Mas você tem também outros portais, como o próprio BBMnet, o Licitações Z, o Compras Públicas, o Licitanet, né? Tem alguns portais de prefeituras aí, como por exemplo Compras Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, né? Município de Jundiaí. Você tem o Licitapira, que é um portal da prefeitura um portal da prefeitura de Piracicaba, também aqui no estado de São Paulo. Nós participamos, não faz muito tempo, pessoal, de uma licitação para a CIVAP, que é o Consórcio Intermunicipal dos Municípios do Vale do Paranapanema, que é uma região aqui do estado de São Paulo, né? O CIVAP
tem, que é um consórcio, olha que interessante, é um consórcio municipal, ele tem um portal próprio. O consórcio de municípios fez um portal próprio para a disputa. Então você tem oportunidades de ingressar em portais diferentes e diversificar suas vendas também por meio da participação desses portais. Lembrando que assim, tem muita gente que desiste de licitação por entrave sistêmico, porque a pessoa fica com preguiça de cadastrar num portal novo, ou ela acha que é muito difícil, né? Enfim. E aí, por que eu estou falando isso? Porque se você tiver essa disposição, essa gana de cadastrar sua empresa num portal diferente, num portal novo, você consegue diversificar e participar de licitações nas quais eventualmente menos pessoas conhecem. Pessoal, desculpa, tocou aqui o celular, pode ser que caia quem está no Instagram aí, tá? Beleza? Mas enfim, é isso, tá, pessoal? O que eu quero que vocês entendam é que a quinta estratégia é diversifica de portal, muda de portal, tá bom? Não fica apegado a um único portal, seja lá qual o portal que você utilize.